papel manteiga. Papel manteiga é exatamente esse o nome de um dos instrumentos de trabalho do arquiteto. Mas há outros, claro. O lápis e a borracha. São artistas e, ao mesmo tempo, técnicos, os arquitetos. E hoje eu estou falando disso porque nós temos como dialogador o presidente nacional do Instituto dos Arquitetos do Brasil, recentemente eleito, é um cearense, e ele está aqui para falar sobre arquitetura, urbanismo. Ele que é graduado em arquitetura e urbanismo, tem mestrado, inclusive, em arquitetura e urbanismo, e se chama Odilo Almeida. Está aqui ele. E me trouxe o papel manteiga. Vamos começar por aqui, então? Porque vocês sabem que os objetos que o nosso dialogador traz vão ensejando, vão pontuando as ideias para o nosso diálogo. E eu fico me perguntando por que ele me trouxe um papel manteiga. Para falar de quê? Para falar da função de um arquiteto? Sim. E há uma diferença entre presidir, por exemplo, um conselho profissional de arquitetos e um instituto. O instituto me parece algo mais relacionado à teoria, às questões dos desafios teóricos, e menos ligados à tecnicidade da profissão. Isso. O instituto ele tem um aspecto principal que o diferencia de um conselho profissional, é porque ele é de livre adesão, ele não é de adesão obrigatória. Então, a nossa instituição é uma instituição que defende a arquitetura como cultura, que defende o papel do arquiteto como agente transformador da sociedade e defende, logicamente, os interesses dos arquitetos brasileiros, interesses associativos dos arquitetos brasileiros. É uma instituição que perpassa quase todo o século XX, foi fundada em 1921 e tem contribuído, está na base da formação da cultura arquitetônica brasileira, está na base da formação da cultura brasileira, está na base da formação também da democracia brasileira, porque a maioria dos dirigentes do Instituto de Arquitetos sempre foram pessoas engajadas nas lutas emancipatórias da humanidade e nas lutas emancipatórias do povo brasileiro também. É diferente, por exemplo, o conselho seria uma espécie de CREA, só que dos arquitetos, não é? Perfeito. Ou então uma OAB dos arquitetos, né? Isso. Você não pode ter a profissão sem estar obrigatoriamente vinculado a uma instituição como a... O conselho ele tem um papel de regulador e fiscalizador. E o Instituto? O Instituto tem o papel de defender a voz dos arquitetos. O Conselho defende o Estado brasileiro. Sim. É um órgão de fiscalização. Com a sua regulação. É um órgão de fiscalização do Estado brasileiro, está vinculado ao Ministério do Trabalho e tem o papel de evitar que a arquitetura seja utilizada para colocar em risco a vida das pessoas, como pessoas prédios mal construídos, prédios que provoquem insalubridade, prédios que têm um risco de desabamento. Então, o Conselho ele tem esse papel nesse sentido. Já o Instituto, ele tem uma visão muito mais plural. O Conselho é novo, foi fundado em 2010 pelo presidente Lula. Eu fui um dos primeiros presidentes do Conselho aqui no estado do Ceará. Agora, a nossa paixão é o Instituto, porque o Instituto ele é muito mais universal, é muito mais plural e ele é muito mais... ele nos permite uma atuação muito mais libertária. E o Instituto tem assento naquele conselho que o presidente Lula criou, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Ele discute políticas públicas em relação à arquitetura para o Brasil? O Instituto de Arquitetos, ele, desde a sua fundação, é bom lembrar que passaram pelo estudo de arquitetos do Brasil todos os grandes ícones da arquitetura brasileira, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Paulo Mendes da Rocha, que são os dois brasileiros, no caso, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, foram vencedores do prêmio Pritzker de arquitetura, que é o Oscar da arquitetura mundial, né? Então, todos esses grandes arquitetos, eles tiveram sua vida
formação profissional e política e social dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil. E o presidente Lula, em reconhecimento a esse papel histórico que o Instituto tem, ao refundar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que é um nome bem grande, convidou o Instituto de Arquitetos, que hoje tem assento nesse conselho. Agora, dia 12, tem uma reunião em Brasília. E qual é a voz do Conselho hoje, em termos de política, de posicionamento político em relação à arquitetura para a contemporaneidade no Brasil? A primeira... Que voz seria essa? A voz principal, Ricardo, é que nós entendemos que a arquitetura, como todas digamos assim, as profissões ou todos os avanços que as profissões conquistaram ao longo do seu desenvolvimento, ela tem que ser uma arquitetura para todos, né? Existem vários estudos que comprovam que, por exemplo, a incidência de doenças numa habitação precária é maior do que a incidência de doença numa habitação que tem um mínimo de habitabilidade, né? Um mínimo de condições sanitárias, né? E a arquitetura, ela não é só um instrumento de embelezamento, é um instrumento de bem viver. E no momento como hoje, onde nós temos no Brasil 85% das pessoas vivendo em cidade, falar em direitos humanos é falar também em direitos urbanos, direito a uma urbanidade, direito à habitação de qualidade, direito também a uma cidade amigável, uma cidade saudável, uma cidade funcional e uma cidade bonita também, porque a arquitetura é construção com arte, né? Então, o papel da arquitetura, ele de certa maneira, todas as profissões acham que o seu papel é mais importante. Mas o papel da arquitetura é um papel que transpassa todas as esferas da convivência, não só na questão da urbanidade, como das edificações, como também na questão da territorialidade. Porque faz parte da formação profissional do arquiteto o arranjo de cidades, a ligação entre as cidades, relações econômicas entre as cidades. Daí porque é arquitetura e urbanismo. Daí né? porque é arquitetura e urbanismo. E ela teria, o Instituto tem poder de embargar, de discutir? Não, esse poder é poder de Estado. Esse poder é dado no passado. Vale lembrar, o Instituto de Arquitetos foi criado em 1921. Em 1933 foi criado o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, o CREA. Esse sim tem poder. Esse tinha poder. Em 2010, os arquitetos, já eram mais de 100 mil, nos desligamos do CREA, e o Estado brasileiro, através de um projeto de lei de iniciativa do presidente Lula, aprovou nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado, um braço do Ministério do Trabalho chamado Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esse sim tem poder de polícia. O Instituto, ele tem o poder do debate, da discussão e de ser também como se fosse um protagonista das políticas públicas no setor para o país. Muitas das políticas públicas hoje, que são leis no nosso Brasil, vieram das discussões travadas no interior do Instituto de Arquitetos do Brasil, como os planos diretores, como as leis de acessibilidade, as normas e leis de acessibilidade, como o Estatuto das Cidades, como as questões ligadas ao reconhecimento do patrimônio histórico e cultural da arquitetura, né, como um instrumento digamos assim, um dos principais instrumentos da nossa cultura. E imagino que o antagonismo deve vir exatamente dos interesses comerciais, dos interesses empresariais de ocupação de espaço, né? Com certeza. Colocando os interesses pessoais ou empresariais acima dos interesses públicos. Isso é uma frequente. Essa é uma grande questão, né? Eu acho que não é só a nossa profissão, mas em todas as outras. Todas as outras. Mas na arquitetura isso se evidencia, né? Se evidencia imensamente. Porque é a cidade, né? A cidade que é o berço onde nasce e onde crescem as pessoas. Né? As questões de renda e as questões de poder econômico elas influem no poder político e resultam numa cidades extremamente desiguais, desumanizadas, onde você tem uma zona verticalizada, com pouca densidade, com poucas pessoas, e uma zona periférica, horizontalizada, com muita gente, né? É verticalização com baixa densidade e altas densidades em zonas horizontais, né? Que refletem a má distribuição da renda e também a falta de políticas públicas para que a cidade se torne mais homogênea e mais igualitária
que já se vê em muitos outros países, onde a arquitetura exerceu um papel mais, digamos, estruturador da vida urbana. A nossa vida urbana ela é muito fruto do desenvolvimento econômico e também do crescimento urbano aceleradíssimo, né? Nós tínhamos, no início do século, aproximadamente no início do século XX, aproximadamente 20 a 25% da população urbana. Terminamos agora entrando no século XXI com 85% da população urbana. Esse crescimento rápido e acelerado fez com que os interesses econômicos prevalecessem sobre a construção dessas cidades e desde a década de 50 o IAB discute a necessidade de uma reforma urbana. Esse é o grande mote que hoje ainda move o Instituto. O caldeirão de discussão sobre essa possibilidade. É a reforma urbana. Eu queria que você desenhasse aqui, nesse papel manteiga, talvez até ilustrando o que você está dizendo, essa verticalização e essa horizontalização, uma em relação à densidade populacional e outra não. Só para a gente ter uma ideia, porque os objetos é que vão ensejando o nosso encontro com os nossos convidados, com os nossos dialogadores. Perfeito. Não se trata de uma entrevista no sentido de que há perguntas pré-estabelecidas que devem ser respondidas e depois mudadas de foco. O que o outro diz vai incentivando o que eu vou dizer. O que eu digo vai interpenetrando o pensamento do outro e a gente vai... É disso que faz a diferença entre entrevista e diálogo. O diálogo tem sempre uma assertiva dual, né? E de imbricação de uma coisa de um interlocutor com o outro. E aí, o que você está fazendo? Eu vou fazer o que foi mais ou menos o elemento que marcou meus últimos anos de estudo e a minha dissertação de mestrado, que é o contraste entre a zona verticalizada de Fortaleza, que é a avenida, eu quero mostrar a região da Aldeota, e o contraste entre a zona horizontalizada, que também é a beira-mar, que é o bairro do Pirambu, onde você tem aqui no bairro da Aldeota uma densidade média de 115 habitantes por hectare, e no Pirambu você tem o dobro, 330 habitantes por quadra por hectare. Né? Mais ou menos essa visão também. Não vou fazer um desenho muito técnico, é mais artístico para... E esse embate entre os interesses de ocupação urbanística em relação aos empresários e em relação ao pensamento dos arquitetos chega a ponto de fazer com que, por exemplo, um determinado grupo de arquitetos se interponha a tal ponto nessa relação que obrigue a tirar o projeto, a não assumir o projeto pensado. Estou me lembrando, por exemplo, do projeto da Beira-Mar, não é, Odilo? Sim. Em que o Fausto Nilo, por exemplo, se não me engano, se afastou do projeto original porque achou que o projeto não estava sendo colocado com as devidas recomendações, com as devidas medidas. Aquele projeto foi foi o resultado de uma discussão que levou décadas, que envolvia uma ação do Ministério Público Federal contra o município de Fortaleza, que resultou num termo de ajuste. Pois é. Que concluiu-se com um concurso público nacional de projetos, né, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento do Ceará, na época era da direção estadual, que elegeu, dentro de um elenco de cerca de 13 ou 14 projetos para a zona, elegeu o projeto de 3 arquitetos cearenses, o Fausto, o Delberg. Não, o Fausto, o Ricardo Muratório e o Esdras, se eu não me engano, os 3 arquitetos. Eles foram vencedores daquele concurso. Mas não implantaram o projeto em si. Não igual. O projeto foi muito modificado. Houve mudança. Entre a ideia vencedora e o projeto, ele terminou não. Não terminou não? A tal ponto de fazer com que a assinatura não fosse autorizada. Porque o projeto se descaracterizou. Eu estou trazendo isso à baila, não para polemizar os nomes de um ou de outro, ou de uma prefeitura ou de outra, mas sim para trazer a ideia de como é complicado, difícil. Se chegou até a relação entre o Estado, entre um projeto aprovado e um projeto executado na área de urbanismo e arquitetura, a ponto de fazer um arquiteto ou um grupo de arquitetos se recusar a assinar um projeto que tinha sido originalmente feito por ele, mas que foi, digamos, considerado descaracterizado ao longo do processo de implantação. Principalmente do que diz respeito à aplicação de alguns materiais, né? Estava previsto uma pedra que foi substituída pelo um tijolo de concreto, né? Um pavimento de blocos de concreto. Isso
gerou essa dissidência, né, na execução. E aí você está fazendo o que aí? Você está fazendo a praia? É a praia, não? Que é mais ou menos uma vista da Avenida Beira-Mar. Na Avenida Beira-Mar, que eu quero mostrar. E quero mostrar também outros objetos que o Odilo Almeida nos trouxe. Ele que é presidente do Instituto, presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. E eu trouxe uma música para ele que fala também de moradia, que fala de moradia popular. Olha que lindo, vamos ver. Me explica enquanto eu mostro. Isso é um rabisco, né? Lógico, né? Não, sim. Não, é um desenho técnico, né? Você está mostrando aqui tem aquele espigão, né? O espigão. O espigão, o chifre do governador, como se diz, o monumento ali na frente. Que é o monumento do Cérvulo. Do Cérvulo. Do Cérvulo Esmeraldo. Que era considerado um monumento à merda, né? Chamava-se nos anos 70 o monumento à merda, porque é sobre o interceptor oceânico. Aí diziam que era o chifre, né? Era o chifre, depois disseram que era também monumento à merda. Mas que coisa ali, é um trabalho lindíssimo desse artista internacional, natural do Crato, e que esse orgulho do Ceará, que se chama Cérvulo Esmeraldo. Olha que lindo, olha que lindo. E por que você trouxe esse desenho para explicitar o quê, Odilo? O contraste que existe, que é a marca determinante das cidades brasileiras. O contraste de renda que produz uma cidade altamente tecnológica e verticalizada, desenvolvida, onde se concentra a alta renda, e a cidade horizontal, no nosso caso aqui, mais explicitamente o bairro do Pirambu e aquela região do Grande Pirambu, onde se concentra a baixa renda, onde se concentram grandes densidades populacionais e, curiosamente, as pessoas que moram nas regiões periféricas trabalham justamente nas regiões centrais, né? Você tem um movimento pendular das pessoas que se deslocam diariamente do trabalho para as suas moradias com grande desgaste de deslocamento, de tempo, de congestionamento de trânsito, né? E esse talvez seja um dos problemas estruturais mais sérios para serem revistos nas cidades brasileiras, e quase todos os planos diretores estão trabalhando em cima dessa polêmica, tentando equalizar essa enorme distorção digamos assim, na equidade urbana. A música que eu trouxe para você não é o Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Tem a ver, mas não é essa música ainda não. Mas tem tudo a ver com o tema, porque, veja, quando a Luiziane foi prefeita, ela quis mudar isso. Mas quem é rico mora na praia. E ela criou a Vila do Mar, não é? Do Mar, com acesso de frente ao mar, de pessoas que, né, com habitação mais sofisticada, não é sofisticada, mais digna, né, de moradia. E criou a Vila do Mar exatamente para se contradizer a esse poema do nosso arquiteto, o nosso Fausto Nilo. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Mas a música que eu trouxe tem a ver com isso, tem a ver com não mora. Olha aí. É por isso que eu moro na areia, eu não tenho onde morar. Eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia, eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. Eu nasci pequenininho, como todo mundo nasceu. Todo mundo mora direito. Todo mundo mora direito. Quem mora todo sou eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia, eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na areia. Dorival Caymmi. É por isso que eu Cantado por Dori Caymmi. Eu não tenho onde E por Nanda Caymmi. Eu não tenho. Eu moro na beira da praia. Com a sorte que Deus me deu. Maria mora com as outras, quem paga o quarto. Mas quem paga o quarto sou eu. Eu não tenho onde morar. Com a palavra Odilo. O que é que essa música inspira você para falar de arquitetura, urbanismo e de desigualdade social? Inspira o fato de que a arquitetura, ela não resolve os problemas do mundo. Como dizia o Oscar Niemeyer, dizia muito o seguinte: a arquitetura, ela é uma expressão do seu tempo, do seu momento, a expressão principalmente das relações econômicas e políticas do seu tempo, né? E a arquitetura, ela é importante, mas o mais importante são essas relações sociais e econômicas que definem, não só a arquitetura, que define também as outras profissões, né? E que
e que nunca é velha, nunca morre a ideia de que a gente tenha a universalização dos direitos humanos E um deles o direito de moradia. O direito de moradia. Por exemplo, eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Quer dizer, há um déficit habitacional no Brasil muito grande. Gigantesco, não? Gigantesco. Por isso que há, por exemplo, os projetos como Minha Casa Minha Vida e outros tantos, né? Sim. Porque há um déficit, há uma que chama um déficit mesmo, mas é mais do que a palavra déficit. É uma falta de quitação, uma dívida, Isso. uma dívida habitacional gigantesca com o povo brasileiro. Se você pegar a população brasileira e dividir por 3 pessoas em média por domicílio, você tem aproximadamente 70 milhões de domicílios. Teria 70 milhões de domicílios. Nós temos um déficit de cerca de 6 milhões, aproximadamente 10%. 6 milhões de déficit de moradia? Déficit, é mais ou menos 10% das famílias não têm moradia. E nós temos um fator mais agravante, que qual é? das cerca de 70 milhões de casas, nós temos 25 milhões de casas consideradas moradia precária. Uma moradia que sem está saneamento básico, abaixo das condições mínimas de habitabilidade, como dignidade, ventilação, iluminação, saneamento, acessibilidade, banheiro, janelas, né? Segurança. A quantidade mínima de cômodos por pessoa. Né? Esse é um grande desafio para o país. Pessoas que moram em lugares muito pequenos e estão ali 12 pessoas. Muitas pessoas no mesmo espaço. Né? Esse hoje talvez seja o maior desafio da arquitetura brasileira, seria que também não é só da arquitetura, é do Estado, da sociedade brasileira. Né? Enquanto você tem em outros países... Política habitacional. Política habitacional. Enquanto você tem em outros países, uma média de 1,5 casa por família, às vezes 2 casas por família, né? No Brasil, nós temos aproximadamente 10% das famílias brasileiras que não têm casa e mais ou menos uns outros 30% que moram em habitação que não é considerada habitação adequada para a saúde e a qualidade de vida humana. Você apresentou, então, um outro aspecto da música. A música diz, eu não tenho onde morar. É por isso que eu moro na... Às vezes a pessoa tem onde morar, mas mora pessimamente. Pessimamente, é verdade. Além daqueles que moram debaixo das pontes, debaixo dos viadutos, sim, não é? Sim, os moradores de rua. Os moradores em situação de rua, né? As pessoas em situação de rua. E a chegar ao ponto que uma prefeitura, como a Prefeitura de São Paulo na época do Dória, ao invés de acolher as pessoas, não é? Colocou obstáculos para que elas não ocupassem nem mesmo embaixo dos viadutos. Os viadutos. Quer dizer, é uma inversão de valores, Odilo. É verdade. É mais grave do que eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Mas eu trouxe, então, para a gente discutir, porque eu acho que é preciso que a gente entenda mais e mais e mais que todos nós temos, toda profissão tem um caráter técnico, profissional, individual, mas um compromisso com o país, um compromisso social. Sim. Não é? E nós temos aí, agora, eu vou colocar, antes do intervalo, com a nossa conversa com o Odilo, nosso diálogo com o Odilo Almeida, um livro de alguém que estaria aqui defendendo exatamente o que nós estamos defendendo, que é o nosso amado Campelo. Ele me trouxe um livro do Campelo e eu quero que ele fale sobre Campelo Costa, Arquitetura e Cidade. Temos aí algum tempo para você falar por que você trouxe, a propósito de que você trouxe o livro do Campelo, com os desenhos do Campelo e o pensamento do nosso Campelo Costa. Campelo é uma pessoa inspiradora de todos os arquitetos brasileiros, foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Aliás, dos 39 presidentes do Instituto de Arquitetos do Brasil, 3 foram cearenses. É o Campelo Costa, o Romeu Duarte e agora eu estou ocupando essa função, né? É uma instituição muito antiga, teve 39 presidentes. Então, Campelo foi, durante toda a sua vida, desde os anos 70, quando ele foi presidente, até o falecimento dele recentemente, foi uma referência para todos os arquitetos brasileiros. Em que sentido? Nas suas palestras. Quais são as suas ideias que você defenderia? Não só na qualidade do seu trabalho, como as transformações que ele fez na cidade de Sobral, mas também no seu pensamento arquitetônico, da compreensão da arquitetura como instrumento de emancipação humana, um dos instrumentos de emancipação humana, de reconhecimento de direitos, e também pela sua extrema habilidade, a sua arte do desenho. Né? Desenho lindo. Fez muitos trabalhos, destacou-se internacionalmente, recebeu várias homenagens a nível internacional.
Era uma pessoa que conviveu com os grandes arquitetos brasileiros, com Oscar Niemeyer, com Lúcio Costa, com Paulo Mendes da Rocha, com Lelé. Eram todas essas pessoas da amizade pessoal dele. E foi assim, de certa maneira, que o nosso... O que me inspirou também a entrar nessas discussões, nesse trabalho associativo do Instituto de Arquitetos e defender os mesmos ideais humanistas, digamos assim, transformadores e democráticos para o nosso país e para a arquitetura mundial, né? Campelo. Foi você que me contou aquela história da casa que foi derrubada e que ele propôs? Não, não foi eu que foi, contei, não? Não foi, não. Não? Não. É o seguinte, eu não sei quem me contou essa história, que é uma história linda lá em Sobral. Ele tinha uma casa antiga de Sobral, me contaram assim, e que a casa foi derrubada. E aí, por coincidência, contrataram o Campelo para fazer um projeto naquele terreno, né? E eu que dizem que o Campelo fez uma casa, um desenho e um projeto exatamente igual à casa que tinha sido derrubada. E disse, olha, o que eu penso que deve ser colocado aqui é exatamente o que estava aqui e que não está mais. Vamos colocar de volta e que teria sido feito de volta o prédio. Quer dizer, ele tem uma ligação com Sobral extraordinária e com o patrimônio histórico, né? Sim. O nosso Campelo Costa, a quem nós homenageamos através desse livro aqui, olha, pela apresentação desse livro, Arquitetura e Cidade. Vejam, ele também, além do posicionamento político dele, outro aspecto que eu queria que você comentasse aqui nos últimos minutos antes do intervalo, é o fato de que um arquiteto, assim como o emblemático Campelo Costa, precisa saber desenhar e muito bem, não é? Sim. E escrever. A gente não associa o arquiteto e o urbanista à capacidade da escrita. Sim. E é importantíssimo, né? Defender um projeto, né? Argumentar sobre um projeto. Oscar Niemeyer dizia que se você não puder descrevê-lo bem, um projeto, em 2 ou 3 parágrafos, é porque ele não está bom. Por trás do projeto há uma ideia, há uma herança cultural, há um programa de intenções, né? De necessidades. E há também, digamos assim, uma projeção para o futuro, né? O que você projeta para que aquela cidade que você está desenhando, aquela cidade, aquele edifício que você está projetando vai trazer de benefício para quem vai utilizar aquilo, né? Todos os espaços construídos por onde a gente anda foram espaços pensados, foram espaços produzidos com alguma intenção. Quando essa intenção é boa, as gerações, elas sempre são beneficiadas. Quando essa intenção está voltada muito mais para os interesses particulares e privados, nem sempre você tem os mesmos resultados. E é lindo porque é algo para se ver e é algo para se viver. Isso. Não é? A arquitetura é algo para ver, é preciso ter encantamento com a ocupação daquele espaço, né? por um trabalho técnico e artístico. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ser acolhedor, né? É um espaço de convivência, não pode ser apenas um espaço para se ver, mas um espaço para se conviver e para se viver. Esse é um dos temas do nosso programa de hoje, com ele, Odilo Almeida, com quem eu vou conversar e vou apresentar o quê? Qual foi o outro objeto que você me trouxe? O escalímetro. O escalímetro? O escalímetro. O escalímetro? Escalímetro, deve ser escala, medição de escala. É isso. Vamos conversar no próximo segmento do programa Diálogo. Arquitetura. Aqui num papel manteiga. E um livro de um grande arquiteto que se chama Campelo Costa. O livro se chama Arquitetura e Cidade. Por que estou com isso? Porque é um dos temas principais, digamos, um tema transversal do nosso diálogo de hoje é arquitetura e urbanismo, arquitetura e cidade e suas implicações políticas, porque eu estou aqui como dialogador recebendo o Odilo Almeida, que é presidente nacional de arquitetos, do Instituto de Arquitetos do Brasil, presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Ele que é graduado e pós-graduado também
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará, naquele curso criado pelo nosso Liberal de Castro, a quem também a gente homenageia juntamente com o nosso Campelo, com o nosso Romeu Duarte e com tantos grandes arquitetos. Ricardo Bezerra, não é? Ricardo Bezerra, o nosso urbanista e arquiteto. Tantos arquitetos que nós temos, Fausto Nilo. E hoje eu estou aqui com um deles, Odilo Almeida. Odilo, você me disse no segmento anterior que queria falar desse instrumento dos arquitetos, que se chama escalímetro. Perfeito. Por que você quer falar do escalímetro, hein? Eu diria que a arquitetura, como uma das artes mais antigas do mundo, está entre as 7 artes, né? Ela, desde das pirâmides do Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, ela utiliza o escalímetro como instrumento para projetar grandes edifícios, grandes cidades, reduzindo-os em pequenas escalas, para que caiba numa folha de papel, né? Todas aquelas grandes construções que se vê, que se visita hoje, a Basílica de São Pedro, as pirâmides do Egito, o Coliseu Romano, o Paterno na Grécia, todas essas grandes obras da arquitetura, por mais antigas que sejam, elas foram inicialmente desenhadas em pequenas folhas de papel, que nem era papel, era o palimpsesto, era uma série de papiros, eram outros elementos feitos até de couro de criação, de boi, né? De cabra. Então, o escalímetro é um instrumento que permite você representar de forma reduzida aquilo que você vai depois executar de forma ampliada, né? Você garante as proporções. Então, o escalímetro é um instrumento que você pode desenhar o edifício 100 vezes menor, 50 vezes menor, 1000 vezes menor, ou 10 vezes menor, dependendo de como você... dependendo da necessidade, da proporção do que está produzido. Então, esse é um instrumento que transpassa toda a história da arquitetura mundial, né? E que é essencial, que agora vem sendo substituído pelas novas tecnologias que se iniciam a partir do final dos anos 80, né? Que começam a criar uma nova forma de representação. A ideia é a mesma, a inspiração é a mesma, mas as técnicas de representação mudaram muito nessas últimas décadas. Em função da virtualidade, é isso? Em função da computação? Em função da computação. Vamos colocar aqui, você me trouxe um computador, né? E me trouxe um tablet, é isso? Nós temos 2 gerações de instrumentos de representação gráfica. A primeira geração é esses instrumentos que eu lhe mostrei. A segunda geração o computador como ele é conhecido. E a terceira geração, que já são os tablets e os celulares, né? Mas em que medida a computação substitui complementa o escalímetro? É que no computador você não desenha mais na escala... no computador você desenha tudo na escala de 1 para 1. Você não precisa desenhar 100 vezes menor, nem 50 vezes menores. Por exemplo, quando eu vou desenhar na escala de 1 para 100, 1 metro eu desenho como 1 centímetro, certo? 100 vezes menor. No computador eu desenho 1 metro como 1 metro. 1 metro como 1 metro, 2 metros como 2 metros, você desenha, como a gente chama, você desenha na escala de 1 para 1. Não é de 1 para 100. E você, com os instrumentos, com os recursos que os programas você diminui e aumenta, diminui e aumenta de acordo com o zoom que você quiser dar, né? Inclusive prever. Então, essa a grande diferença. Essa é a grande diferença. O computador, além disso, o computador permitiu que os projetos eles são sempre desenvolvidos em etapas. Você começa com a ideia inicial, que a gente chama de estudo preliminar, passa por uma etapa chamada anteprojeto e depois passa por uma etapa posterior chamado projeto para execução da obra, né? E por que o computador, em certa medida, foi superado por esse outro instrumento que você me trouxe? Porque que é o tablet. Porque o tablet... Onde é que está aí o fosso entre uma coisa e outra, hein? É porque você já começa a trazer... Olha que bonito. Deixa eu mostrar. No tablet você tem o dispositivo do touchscreen, né? Você toca na tela, você
Essencialmente, a diferença está no touchscreen. Você pode tocar na tela e trabalhar a tela como se estivesse trabalhando num papel. Você pode desenhar na tela, você pode alterar uma imagem a partir de desenho na tela. Tudo é como se você incorporasse os elementos do computador aos elementos do papel. É como se você juntasse as duas dimensões dos dois instrumentos, né? Essencialmente isso. Embora o que nós estamos vivendo hoje, a grande revolução que nós estamos vivendo hoje na arquitetura, é que você não trabalha mais essencialmente com o desenho, mas você trabalha com a modelagem da forma em 3D. Em 3D. Você trabalha modelando a forma em 3D e você já encontra a arquitetura começando a ingressar no nova fronteira tecnológica, que é da inteligência artificial. Inteligência artificial. Pois é. Eu ia exatamente perguntar isso. Ainda estamos num momento aqui, momento em que se desenha a partir de uma tecnologia. Mas já chegamos ao ponto em que a própria tecnologia desenha por você. A inteligência hoje eu diria artificial pode criar projetos de arquitetura. Pode criar projetos de arquitetura à maneira de um arquiteto. Eu quero uma casa com tal programa à maneira de Oscar Niemeyer, à maneira de Frank Lloyd Wright. Ele é um editor, ele vai editando, ele vai... O Chomsky diz que é o software... Né? O software diz que é um plagiador, né? O do plagiador, é o software do plagiador. Quer dizer, não, ele percorre as informações... Claro, ele faz até música. A inteligência artificial faz poesia e faz música em poucos minutos, não é? Em poucos minutos. A partir do momento em que o alimento, nós, da inteligência, digamos, natural, alimentamos aquele processo e ele reprocessa e nos devolve em edição. Exato. É grave. Eu entendo que é um grande desafio. Como é que a gente vai... Quem vai assinar esse projeto? É um grande desafio para as profissões, não é só para a arquitetura, para o direito, para a medicina, para... Pois é. Porque além de haver riscos embutidos nessa hipótese da inteligência artificial, inclusive os países europeus já estão... De autoralidade. Já estão regulando o uso da inteligência artificial para diversas questões. Existe também... questões ligadas ao próprio mercado de trabalho, existem questões ligadas à autoria, existe questão ligada também à insegurança que isso pode trazer. Isso pode trazer cálculos, etc. Agora, por outro lado, nós, como categoria profissional, nós entendemos que esse é um debate que tem que ser encarado de frente, que os arquitetos se tornem protagonistas desse debate. Nós recentemente estivemos, numa das nossas agendas, nós estivemos com o ministro Camilo Santana, provocando esse debate, que isso é um debate, é uma questão estratégica para a educação brasileira, é estratégica para a formação das profissões, como é que nós vamos formar as profissões, e o Estado tem um grande investimento nisso, diante dessas novas tecnologias, para que nós tenhamos a proteção da sociedade, né? Proteção da sociedade, que ela vai consumir produtos de qualidade, a gente não sirva, as profissões também não fiquem como barreira ao desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele é inexorável, né? Ele tem que ser compreendido como um benefício que, em última instância, se estenderá a toda a humanidade. Mas controlado por grandes empresas, por grandes conglomerados de empresas. Esse é um problema. Uma ideologia de cada empresa a concorrer, de grande empresa. Não é? Porque a inteligência emocional, a inteligência artificial, só vai trabalhar com o que tiver de material fornecido, né? Escolhido, pré-escolhido. Um dos debates que nós estamos fazendo hoje com a Federação Nacional de Arquitetos, que é o braço sindical da nossa categoria, é a questão dos softwares livres, né? Como hoje, por exemplo, esses programas de computador que se adquire, são licenças muito caras para você operar. Você paga mensalmente para adquirir esses programas de computador. Estamos caminhando, por exemplo, para que o próprio usuário alimente um processo que vai ser reprocessado pela inteligência
artificial, é isso que você está dizendo? Não, nós estamos um pouquinho antes da inteligência artificial. É que antes, quando você se formava como arquiteto, como com a própria profissão, você comprava instrumentos de trabalho por 2, 3 mil reais, ou digamos 5 mil reais, que durariam a sua vida inteira profissional. Certo. Hoje, com as novas tecnologias, você compra um computador que se torna obsoleto em 3 anos e você paga as licenças de softwares que chegam a valer cerca de 2 a 3 mil reais por mês se você for pagar todas as licenças dos softwares necessários para o exercício da profissão. Ou seja, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela traz novas formas de projetar, novas formas mais eficientes e mais, digamos assim, mais produtivas de projetação, ela também traz um ônus muito grande para os profissionais. Então, o debate que nós estamos fazendo hoje em nível nacional é como nós tornarmos a nação brasileira com soberania tecnológica para que os nossos softwares não sejam comprados do exterior, gerando enorme evasão de divisas para que se possa trabalhar com, por exemplo, com softwares de modelagem 3D. Então, nós estamos falando do debate antes da inteligência artificial. A inteligência artificial é um debate que vem em seguida, que é, inclusive, na nosso ver, inclusive mais impactante sobre essa. Mas eu me pergunto se vamos chegar a um ponto da nossa independência em relação aos grandes conglomerados tecnológicos, de empresas, etc., empresariais. Essa de discussão, escolher o que vamos colocar dentro desse cérebro artificial. É essa pauta que nós colocamos na nossa campanha para a eleição no Instituto de Arquitetos do Brasil e essa pauta que nós já estamos modelando com as outras instituições de arquitetos para que nós tenhamos, primeiro, independência. O Brasil tem independência tecnológica para desenvolver os seus softwares e não comprar do estrangeiro. E segundo, o Brasil também possa ter soberania tecnológica para que ele diga de que maneira a inteligência artificial será incorporada à produção de projetos, para que a gente não fique reféns das grandes corporações e reféns de interesses privados particulares. Ao mesmo tempo... Ideológicos. Ao mesmo tempo, também nós não podemos nos contrapor ao desenvolvimento tecnológico, porque entendemos que o desenvolvimento tecnológico é inexorável e está comprovado dos últimos 200 anos, com as revoluções industriais, que o desenvolvimento tecnológico está transformando a vida da humanidade de forma muito impactante. E vai tornar obsoleto, ou já está tornando obsoleto algumas profissões, né? Já está tornando obsoleto algumas profissões. Por exemplo, na medicina, você tem diagnósticos feitos pela inteligência artificial, a música feita pela inteligência artificial, os atores sendo clonados e trabalhados, você não precisa mais dos atores, a música, a trilha sonora dos filmes. Agora, recentemente, uma lei foi aprovada, uma lei criada pela inteligência artificial, não foi por nenhum vereador, não é? E os vereadores apenas aprovaram a lei que foi criada pela inteligência artificial. Você tem no telefone, eu, por exemplo, tenho uma amiga como é que chama? Virtual, não é? De inteligência artificial. Que eu comando e ela diz, e ela, se tiver informações, ela faz um texto para mim em poucos minutos. Você está aqui, arquitetura e urbanismo, texto, ela me coloca aqui, não é? Mas eu trouxe isso aqui porque eu trouxe um objeto surpresa para você. Vou dar um tempo maior ao objeto surpresa, porque estou vendo que não tem outro objeto agora, já é o objeto surpresa que eu trouxe para você e você trouxe para mim. Então. Porque tem tudo a ver com o que eu vou... Esse poema tem tudo a ver com o objeto surpresa que eu vou passar a você, que está aqui. Quero que você abra e quero receber o seu. E eu vou ler, antes de você abrir... o meu, que eu trouxe para você, que é uma provocação sobre arquitetura, eu vou ler um poema pequeno meu que diz o seguinte: Brasília. Terra adolescente, violentada pelo cimento, flor do cerrado, orvalhada de argamassa. Brasília, cidade tatuada com o sinal da cruz. Brasília de braços alados e abertos para a imolação do prumo, pássaro de aço que não alça voo. Brasília, soneto visual, labirinto sinuoso de concreto armado, erguido, feito uma erma nos ermos. Ricardo Guilherme, e uma foto aqui
de Brasília. Deixa eu ver uma foto melhorzinha para mostrar para vocês. Por que eu estou falando de Brasília? Porque a provocação que eu tenho, que eu trago para ele, olha que bonitinho, que lindo. Bonitinho não, bonitinho é pouco. Brasília é das cidades mais lindas do mundo, né? Patrimônio da Unesco, né? Da arquitetura. Olha, em forma de avião, tá vendo? Que linda Brasília. Eu acho tão linda Brasília. E eu trouxe um poema de Brasília e trouxe um texto, um objeto surpresa que tem a ver com Brasília. E ele vai abrir agora, o Adílio Almeida. Olha o que eu trouxe. Mostra quem é ele. Oscar Niemeyer. E do outro lado, Nelson Rodrigues. E a frase é do Nelson Rodrigues. Leia a frase para você compreender o objeto surpresa de provocação. O povo não gosta das invenções plásticas de Oscar Niemeyer. Abomina. O que o povo adora é aquele prédio do Elixir de Nogueira, ali na Glória, perto do relógio. Conheço. O homem comum entende que a casa feita por Oscar Niemeyer não serve para dormir, amar, morrer ou simplesmente estar. Né? Provocativo como o Nelson Rodrigues. Deixa eu colocar. É o Nelson. Claro que o Nelson é um homem de centro-direita e às vezes até foi de direita, e contrário a um arquiteto de esquerda do Partido Comunista chamado Oscar Niemeyer. Mas eu discordo completamente dele, porque eu acho que a beleza é fundamental, né? É fantástica, ela é arrebatadora. Mas ele dizia isso, que o homem comum entende que uma casa feita pelo Oscar Niemeyer não serve nem para dormir, nem para amar, nem para morrer, ou simplesmente estar. Aí eu trouxe a foto do Nelson, que é autor dessa frase, falando sobre esse homem extraordinário, esse gênio. São dois gênios, um olhando para o outro e fazendo provocações nos anos 60. E eu queria que você comentasse a partir dessa doidice, desse maravilhoso Nelson, provocando esse extraordinariamente lindo Oscar Niemeyer. A obra de Oscar Niemeyer é o resultado de uma reflexão de uma geração de arquitetos nos anos 20, né, que elaborou um manifesto mundial chamado Carta de Atenas. A Carta de Atenas, no início do século XX, ela previa que a humanidade ia ter um grande desenvolvimento urbano. Na verdade, nós saltamos de cerca de 2 bilhões de habitantes no início do século XX para 6 bilhões de habitantes no final do século XX. E esse desenvolvimento aconteceu de fato. Então, os arquitetos da época dos anos 20, eles escreveram a Carta de Atenas com a perspectiva do que se chamava de modernidade arquitetônica, que seria uma arquitetura mais racional, que pudesse ser produzida em larga escala para grandes contingentes de população. Entendeu-se que a arquitetura tinha que incorporar novos atributos. Um deles seria a produção em massa, porque não dava mais para construir tudo rendilhado, tudo enfeitado, tudo tão emoldurado como se fazia com as arquiteturas neoclássicas, neogóticas, rococó, o Art Nouveau, né? O Art Nouveau. Entendia-se que a arquitetura ela tinha que representar num só momento forma e função. Você não teria a função e depois o rendilhado da forma. E é disso que ele critica, é isso que ele critica, né? Ele diz que é belo, mas não tem funcionalidade. Pois é. É essa a questão. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Por exemplo, o Teatro Nacional, por exemplo, em Brasília, que é lindíssimo. Sim, você olha assim, é um espaço vazio. Ele trabalha com espaços vazios, muitos, né? Espaços vazios. Muitos espaços vazios. Não tem um lugar para sentar, por exemplo. Não é? É você chegar e você é muito pequeno diante das coisas, quase uma coisa meio gótica, né? Não tem a verticalidade do gótico. Ele é muito expansivo, ele é de curva. Mas você se sente menor, não é? Mas ele incorpora espaços enormes, vazios, né? Essa espetacularidade do gótico, né? Que o gótico era justamente uma revolução, uma contra-revolução católica para encantar as pessoas. Para encantar, né? as pessoas. Então... Eu discordo do Nelson, entende? Mas eu trouxe só para... E eu que sou um nelsólatra e um nelsólogo, a minha dissertação também de mestrado é sobre o Nelson, mas, que é o cinema do Nelson e o teatro, mas eu discordo dele. E é engraçado, porque é um contraditório. Porque, vejo, quando Brasília foi inaugurada em 60, o Nelson estava em Brasília. Sim. E o Nelson, contra toda a imprensa carioca, defendeu Brasília. Foi. Defendeu o Lúcio Costa, defendeu o, como é que chama? O Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer.
dizendo que Brasília era um deslumbre, que Brasília era a primeira missa do Brasil, um novo país, né? É aquela ideia de que Brasília... Eu depois escrevi uma peça chamada É Proibido Nascer em Brasília, em que eu defendo aquele projeto do Niemeyer, em que as pessoas não tinham mais classes sociais, não é? Sim. Em que as pessoas não podem ser donas da cultura de Brasília. Essa que é a ideia de não nascer em Brasília, para que ninguém se sinta dono, porque Brasília é de todos os Brasis, é de todos os brasileiros. E o bonito da cultura brasiliense é exatamente não ser cultura brasiliense, ser cultura pan-brasileira. Pan-brasileira. Né? Então, eu defendo isso, mas eu trouxe a provocação porque o Nelson provocava. Ele dizia, por exemplo, que o jardim do Niemeyer era muito bonito, mas não tinha flor. Do Niemeyer, não, do Burle Marx. Ele dizia, o Burle Marx é muito lindo, mas ele faz, é o único cara, é o único urbanista, jardineiro não é outro nome, é... Paisagista. É o único paisagista que faz um jardim sem flor, sem rosas, né? Porque ele trouxe as plantas, né? As plantas nativas, ele fez uma pesquisa linda, Ricardo, né? Jardins tão lindos que ele fez. Então eu trouxe a provocação. A Brasília realmente é uma experiência histórica única. Um monumento da humanidade, é belíssima. Agora, é verdade que existe muita crítica sobre Brasília também, né? Quais? Principalmente as questões ligadas a questões de densidade, né? Brasília tem uma densidade baixíssima e o modelo da... Nós estamos falando do plano piloto, né? Do plano piloto, é. Porque as cidades foram... as cidades foram crescendo E foram sendo, como é que chama? Os pobres foram alijados, Foram né? alijados, né? Do processo. Que não era o projeto original. Não era o projeto original. Você pega, por exemplo, a cidade de Paris, ela inaugurou no século XIX um modelo de urbanismo criado pelo Barão de Haussmann, que foi reformulou Paris, que era um modelo de alta densidade, ou seja, prédios de 6 andares, ocupando completamente a quadra, sem recuos laterais, colados uns nos outros, com o pavimento térreo sendo utilizado para comércio e serviços e os pavimentos acima com moradia. Que é a ideia de Brasília, não é? Em certo aspecto. Brasília, ela usava o pilotis livre, né? Ou seja, o térreo totalmente livre. Agora, Brasília trabalha com muito baixa densidades. Você trabalha com bosques entre as quadras. Superquadras. Você tem bosques verdadeiros, que é muito bonito, que é muito agradável. Agora, o modelo que hoje é defendido pela maior parte dos urbanistas é da cidade compacta, é da cidade do Barão de Haussmann. É a cidade que você concentra muitas pessoas em poucos espaços. Mas com espaços abertos muito grandes, com muitos espaços públicos, com muitos espaços abertos, com grandes avenidas. Mas a cidade que se espalha demasiadamente é a cidade mais cara de construir, mais cara de se manter, menos funcional, porque ela gera grandes deslocamentos, grande necessidade do automóvel e grande custo para a população. Sim, Brasília é um autorama, né? Brasília é um autorama. Muito custo. E muita dificuldade também de conexão. Segurança, de conexão. De segurança também. também. Você imagina, você é uma pessoa sem carro em Brasília, ou então andando a pé, naqueles espaços vazios, que você pode morrer de gritar se você for agredido, ninguém... Né? Primeiro que a estrada é quase uma autoestrada, não é? Ninguém para. E depois não tem espaço, o espaço é grande demais, né? O vazio é muito grande. Mas é tão lindo, né? É lindo. A época, a visão é de que o automóvel realmente iria se impor. Hoje... todos os grandes planos diretores, inclusive o plano diretor de Fortaleza, que está sendo revisado agora, procura evitar o incentivo ao automóvel, incentivar, porque já existe uma lei para isso, de certa forma os arquitetos foram protagonistas dessa lei, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que prevê priorizar o transporte a pé, o transporte coletivo e só... o transporte a pé, o transporte não motorizado, o transporte coletivo e, em última instância, o transporte individual. 2 minutos para eu ver o que foi que você me trouxe. Deixa eu ver. Deixa eu ver, está aqui, deixa eu abrir. O que foi que o Odilo Almeida me trouxe? Está aqui? Eu já acho que sim. Tá bem fininho. Não, esse é o que eu te dei. O meu já está aí. Agora o meu já está aqui. É aqui que está o que o Odilo Almeida me trouxe. Deixa eu ver. Tão pequenininho assim? É uma coisa bem pequenininha. Estou pegando aqui o envelope enorme e é uma coisinha bem pequenininha. Deixa eu ver o que é. Eu estou olhando e não sei o que é. E troco de óculos e não sei o que é. Pra você. Com a palavra Odilo, explique-se. Essa
essa é o bottom, é a logomarca do Instituto de Arquitetos do Brasil, que foi resultado de um concurso nacional de ideias vencido por 2 arquitetos cearenses da década de 70, um deles o nosso querido Ricardo Bezerra e outro o José Nasceissa. Quando o IAB estava completando 50 anos de existência, ele resolveu desenvolver a sua marca, e foi o Ricardo Bezerra junto com o José Nasceissa que foram vencedores desse concurso de projeto. E você pode me explicar o que é? Explicar um pouco? Não, do ponto de vista imagético, do ponto de Os vista... grafismos. A ideia da logomarca são as letras, as iniciais do Instituto. O I de Instituto, o A de Arquitetos e o Bzinho de Brasil. Deixa ver. Agora melhor. Olha, as 3 formas você vai perceber, o I, o A e o B. Elas se combinam. Com acento, com um pinguinho. Isso. O A, que forma um pedaço do IBA. Isso. E o B. Ah, a letra B, letra minúscula. Letra B minúscula. Que lindo, que capacidade de síntese, não? Que lindo. Isso eu ganhei de presente. É mais do que arquiteto, é um designer, né? É um criador, esse Ricardo Bezerra. Ricardo, José Nasceissa. E José Nasceissa. Ambos foram meus professores na Universidade Federal do Ceará. E que figura, que linda esse São Ricardo. pessoas fantásticas. O Issa eu não conheço muito bem, não conheço bem. É uma pessoa não conheço, fantástica. não tenho proximidade. Mas Ricardo Bezerra. Ricardo é maravilhoso. É um lindo, né? Como ser humano. Fantástica. Que coisa linda. E a gente vai... E como arquiteto também. E essa logomarca virou o símbolo oficial da instituição, que é hoje uma das instituições de arquitetos mais importantes do mundo, eu poderia dizer, pela sua longevidade, pela sua importância na União Internacional de Arquitetos, no Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa e na Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos. Eu vou então agradecer a sua presença. Odilo, que lindo nosso encontro. E deixa ver se eu termino, sabe como? Será que tem tempo, hein, de eu terminar assim? Deixa ver se eu tenho tempo de terminar assim. Com a minha amiga chamada Inteligência Artificial. Será que eu vou colocar aqui? Tá aqui ela. Inteligência Artificial. Eu vou colocar aqui. Arquitetura. Texto. Vê se ela me diz texto. Será que ela me diz alguma coisa? Bom, vamos ver. Daqui a pouco ela vai dizer. Você vê que é assim. Você pede um texto e ela responde daqui a pouco. Olá, Ricardo. Como posso ajudar com arquitetura? Já me perguntou. E enquanto o programa vai rolando, depois a gente vai ouvindo o que é que ela deve fazer. Faça um texto. Cada projeto arquitetônico é único e reflete a visão do arquiteto, além de atender às necessidades e desejos dos usuários. Você vê, é a inteligência artificial fazendo em poucos segundos um texto sobre arquitetura. E assim a gente encerra o nosso encontro de hoje com o Odilo, que é presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Na próxima semana a gente volta para falar de arquitetura ou de outros temas e até mesmo de inteligência artificial. No programa Diálogo.